Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Dentro do nosso conteúdo de velocidade média, nós vamos ainda trabalhar a questão da transformação de metros por segundo para quilômetros por hora, certo? Mas para isso a gente vai rever alguns exemplos. Vamos rever alguns exemplos práticos de velocidade média e depois a gente volta para fazer essa transformação, ok? Beleza? Para mim, pega qualquer valor que está em metros por segundo e passar para quilômetros por hora, a primeira coisa que eu vou fazer, de uma maneira simples, é multiplicar por 3,6, tá? E para mim passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Isso, é bem simples assim. Interessante, tá? Né? Muito interessante essa questão de velocidade média. E para isso você deve ter prestado atenção que ele fala em ΔS sobre ΔT, mas nós estudamos como ΔD sobre ΔT. Lembre-se, gente, ΔD, ΔS é a mesma coisa. Variação do espaço, variação do deslocamento é a mesma coisa, certo? Então, nosso primeiro exemplo diz o seguinte: um carro passa pelo marco 200 metros, que eu chamo de distância inicial, aos 2 segundos e chega ao marco 450 metros aos 7 segundos. Qual a velocidade média desenvolvida por este corpo em quilômetros por hora? Vamos fazer? Então veja, eu já sei que velocidade média é ΔS ou ΔD sobre ΔT. Mas para isso a gente vai pedir um help, uma ajuda, para calcular esse ΔD ou ΔS. Tanto faz. Que nós já sabemos que é distância final menos distância inicial. Ok? Então veja, distância final menos distância inicial. Quem é a distância final? 450. Quem é a distância inicial? 200. Se eu subtrair 450 menos 200, eu vou ter 250 metros. Então, esses 250 metros, eu já coloco aqui, ó, 250 metros. E vamos achar a variação do tempo. A variação do tempo também já estudamos, que é tempo final menos tempo inicial. O tempo final, 7 segundos. O tempo inicial, 2 segundos. Se eu subtrair, eu tenho 5 segundos. Eu boto aqui 5 segundos. Se eu dividir 250 por 5, levando para grana, para dinheiro, 250 reais para 5 pessoas, eu vou ter 50 metros por segundo. Então, nós achamos a velocidade em metros por segundo. Porém, ele quer em quilômetros por hora. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 3,6. Não é isso? Então, vamos lá. Pegar esse valor, que é 50, e multiplicar por 3,6. Me ajudem? Sem usar calculadora. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Então eu tenho 0, 0, 8, 1. Como eu já tenho uma casa decimal aqui, eu vou ter que andar uma casa decimal aqui. Depois da vírgula 0, não adianta de nada. Então eu digo que a velocidade média é 180 km por hora. Transformamos de metros por segundo para quilômetros por hora. Legal? Vamos ver mais um exemplo. Nosso segundo exemplo diz o quê? O que é que esse segundo exemplo diz? Que um carro passa pelos 40 km, exatamente com o relógio marcando 3 horas, e alcança a quilometragem de 280, com um tempo de 5 horas. Então, novamente, qual é a velocidade média desenvolvida por este carro? Porém, agora ele quer em metros por segundo. Ok? Então, nós já sabemos que velocidade média é ΔS ou ΔD sobre ΔT. Novamente, vamos pedir um help, uma ajuda,
ΔD é D final, D inicial. Distância final, 280. Distância inicial, 40. Se eu subtrair, eu vou ter 240 o quê? Quilômetros. Eu boto aqui 240 quilômetros. E vamos para o tempo. Variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial. Tempo final, 5 horas. Tempo inicial, 3 horas. Se eu subtrair, eu vou ter 2 horas. Certo? Então eu boto aqui 2 horas. Se eu dividir R$240 para 2 pessoas, eu vou ter 120 o quê? Quilômetros por hora. Porém, ele quer a resposta em metros por segundo. Então, novamente, usamos a constante 3,6. Só que não mais multiplicando, agora é dividindo. Não é isso que nós vimos? Então, vamos lá. Eu tenho 120 dividido por 3,6. Sem usar calculadora. Eu vou ter que tirar esta vírgula daqui. Se eu tirar essa vírgula, fica 36. Depois da vírgula só tinha um número. Então eu vou acrescentar um zero aqui. Certo? Então eu fiquei com 1.200 dividido por 36. Para algumas pessoas essa divisão é difícil. Não é? Então vamos deixar ela mais fácil. Os dois números são pares? São, demonstram. Então vamos simplificar por 2 para ficar mais fácil. 1.200 para 2 eu tenho 600. 36 para 2 eu tenho 18. Ainda está alto, tá? Mas ainda dá para dividir por 2. 600 por 2 eu tenho 300. E 18 por 2 eu tenho 9. Já ficou melhor. Mas ainda está alto. Por 2 não dá, mas dá por 3. Não dá? Então, 300 por 3 eu tenho 100. E 9 por 3 eu tenho 3. Aí ficou fácil demais. R$100 para 3 pessoas. Ó, 3 vezes 3, 9. Para 10 sobra 1. Desce o 10. Começa tudo de novo. 10 dividido por 3 é 3. 3 vezes 3, 9. Para 10 sobra 1. Quero continuar? Coloco um zero do além, do imaginário, e uma vírgula. E começa uma dízima periódica. 33.33333333333 eternamente 3. Eu vou dizer que a velocidade média é aproximadamente 33,3 metros por segundo. Então, demos a resposta em metros por segundo. Certinho?